Olá, muito boa noite para todo mundo. A comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV está chegando agora do Sertão Mais Fundo, trazendo um embornal cheio de notícias para contar ao povo deste arraial. E começa sem demora esta função novidadeira com a recitação da nossa prosa abrideira do dia. Logicamente que o companheiro e a companheira boiadeiros estão sabendo perfeitamente o tanto que a agropecuária brasileira está padecendo por causa do aumento do seu custo de produção e do encurtamento da sua margem de comercialização. Até porque eles estão vendo isso acontecendo todo dia na sua frente, na hora aí de comprar os insumos ou de carregar um lote de gado terminado no caminhão, né? Mas para dar maior entendimento a respeito do caso que está sendo passado neste eito, o pessoal da Scott Consultoria acaba de tirar do forno um estudo que levantou os pesos e as medidas exatos desta consumição atual. Conforme o amigo fazendeiro tem bem recordação, o rumo do carretão começou a entortar com a crise provocada pela pandemia na economia mundial, que desarranjou a produção e o abastecimento de praticamente tudo no planeta inteiro. No meio da confusão geral que tomou conta dos mercados, o valor do dólar em relação ao real disparou, encarecendo o preço de todos os produtos importados pelo Brasil. E para completar a destemperança, agora mais recentemente estourou essa guerra lá na Europa Oriental entre a Rússia e a Ucrânia, que são dois grandes exportadores de grãos, como milho e trigo, e de petróleo e dos seus derivados, incluindo fertilizantes. Pois então, de acordo com o levantamento da Scott Consultoria, considerando o fato que foi acontecido entre janeiro de 2020 e abril deste 2022, que está em andamento, o custo de produção subiu nada menos que 84% no caso da pecuária de alta tecnologia, 81% para o sistema mais tradicional, digamos assim, e 57% para quem lida com confinamento. Já o valor do boi gordo aqui no estado de São Paulo, que é a praça de referência para o país inteiro, andou na direção contrária e caiu 38% no mesmo período considerado. O resultado foi que a margem de comercialização do fazendeiro brasileiro teve uma queda de 46%. Para quem trabalha com alta tecnologia, de 43% para sistemas menos tecnificados e de 20% no confinamento. O pior é que, esticando a vista até lá na frente, os especialistas do setor estão dizendo que esta arribada na despesa do pecuarista não vai amansar tão já. Ao mesmo tempo em que, aqui no nosso próprio terreiro, ainda vai demorar para o consumo de carne melhorar. Arrematando então esta prosa, a recomendação é para pisar leve no chão e prestar muita atenção no andamento da negociação, para não arriscar de dar um passo errado no mercado. E com a boiada já largada na estrada, a gente vai dando continuação na nossa falação novidadeira, contando aos companheiros e companheiras boiadeiros como é que está a situação no mercado do boi magro e da reposição. De acordo com o relatório mais recente feito pela Scott Consultoria, acompanhando as quedas do mercado do boi gordo, o mercado de reposição cedeu 0,9% na média de todos os estados e categorias no comparativo semanal. No acumulado de maio, a queda foi de 2,5%. As categorias de machos e fêmeas anelorados recuaram praticamente no mesmo sentido, 1% e 0,9%, respectivamente, na média de todos os estados. O bezerro de desmama puxou a pressão de baixa dos machos anelorados. A categoria caiu 1,2% no comparativo semanal e 3% no mês de maio. O recuo na cotação das fêmeas também foi puxado pelas bezerras de desmama, cujas cotações caíram 1% no comparativo semanal. Em curto prazo, a expectativa é que as negociações ganhem ritmo, com a maior entrega de boiadas terminadas, aumentando a procura pela reposição do rebanho. Mas o mercado de reposição deverá seguir com preços frouxos pelo cenário de queda do boi gordo e entre safra do capim. Já para a relação de troca, o destaque fica com o Rio de Janeiro, que registrou uma melhora para o pecuarista. No acumulado do ano, considerando a média de todas as categorias de machos monitorados no estado, a cotação recuou 12,6%.
No mesmo intervalo, o boi caiu 10,6%. Com isso, no período, a relação de troca está 2,7% mais favorável para o recriador e invernista. A melhor relação de troca ficou para o bezerro de ano. Em janeiro, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, comprava-se 1,8 bezerro de ano. Atualmente, compra-se 1,96, melhora de 8,7% no poder de compra. Para o curto prazo, a expectativa é de manutenção de preços frouxos e poucos negócios no estado. Contudo, a maior oferta de bezerros tende a continuar favorecendo a troca para essas categorias. E neste ponto do caminho, aproveitando a sombra da gameleira lindeira do Corguinho, a comitiva vai fazer uma parada ligeira para a pionada poder comer sossegado o seu picuazinho. Mas é um minutinho só e é já que a gente vai voltar para recomeçar a prosa. Estamos de volta e seguindo então o nosso roteiro costumeiro de toda segunda-feira, para dar prosseguimento na função, a gente pede a atenção dos companheiros e das companheiras, boiadeiros ou não, para a apresentação do nosso quadro Pecuária em Alta, que é uma produção da Alta Genetics do Brasil. Acompanhe. Tecnologia, troca de experiências e as exigências do mercado da pecuária nacional e internacional são temas abordados anualmente no Alta IU, Universidade Alta. A Alta Brasil abriu as portas para produtores de leite de todo o país com o objetivo de discutir os temas mais importantes do manejo de uma propriedade, visando sempre a evolução do sistema. De 16 a 20 de maio, foi realizada a 5ª edição do Alta IU, com 16 produtores que participaram de palestras que abordaram desde criação de bezerras e novilhas até a análise de dados e tomada de decisões. Nós temos aí 9 horas diárias, onde não apenas eles estão ouvindo, aprendendo com os especialistas nas áreas que vêm aqui até aqui, fazer as apresentações para eles, mas também os treinos práticos, questões de praticidade e principalmente que não é uma questão apenas com os instrutores, eles aprendem também entre si. Vocês vejam só, tendo pessoas de diferentes estados, muitas das vezes também diferentes escalas de quantidade de produção de vacas em cada rebanho, ainda assim tem rebanhos que são similares e muitas vezes eles aprendem com os próprios colegas, com experiências positivas que eles tiveram usando em suas próprias propriedades. Os temas selecionados para a gente trabalhar durante essa semana foram os mais variados, mas normalmente aqueles que trazem mais dores aos produtores, aos técnicos. Dores por quê? Porque são as áreas de atuação onde normalmente eles não conseguem ter um desempenho tão bom. Então, um tema que está cada vez crescendo mais e ganhando importância na área de bezerras, né, dos neonatos, como também outros temas, casco, mastite, manejo de ordenha, até mesmo aprender a saber avaliar melhor a personalidade dos seus funcionários, fazer a gestão das pessoas, a área da genética, genéticas levando em consideração como uma essência da lucratividade e tem tudo a ver com a questão em qualquer fazenda, tem tudo a ver com o nosso produto específico, a reprodução. E a reprodução sendo trabalhada com indicadores, e esses indicadores são aqueles valores que os produtores, os técnicos têm que usar para saber se eles estão evoluindo ou não, ou em que ponto que eles têm que resolver ou dar mais atenção e tomar suas decisões. Vacas em transição, também a questão do manejo nutricional e são, num resumo bem rápido, são esses os temas mais abordados aqui durante essa semana.
A colostragem é um passo fundamental nas fazendas para a produção de bezerras saudáveis e redução das taxas de mortalidade. Outro ponto fundamental nas fazendas leiteiras é oferecer ótimas condições de bem-estar nos primeiros meses de vida da bezerra, refletindo diretamente nos resultados produtivos da vida adulta do animal. Esses foram alguns dos temas abordados pelo Rafael Azevedo e Sandra Gesteira no primeiro dia do Altaiu. Foi realizada uma dinâmica para a gente tirar o produtor da zona de conforto, ou seja, durante a Altaiu, na parte da colostragem das bezerras, os próprios produtores montaram um passo a passo, um organograma de como deveria ser a colostragem na fazenda. Esse ano a gente está trazendo as últimas novidades da criação de bezerros, né? A gente tem uma mudança no padrão ouro que vai ser lançado no segundo semestre desse ano. A gente está adiantando alguma coisa aqui sobre os índices de colostragem, as taxas de mortalidade, o que deve ser. A gente está conversando também sobre, nos últimos anos teve uma atualização aí da colostragem, a gente fazer 2 colostragens ao invés de uma só, então nós estamos discutindo isso. É sempre bom estar nesse curso, porque nós temos a possibilidade de conversar com produtores e técnicos do país inteiro. Nessa turma nós temos muita gente do sul do país, de Goiás, de Minas Gerais, são experiências diferentes, são relatos aí de dificuldades e de acerto entre as fazendas, então o grupo todo ganha muito. Para o médico veterinário que participa de inúmeros eventos da Alta, o encontro é uma oportunidade para que os profissionais possam criar estratégias e observar de um novo ângulo as dificuldades da propriedade. O evento foi muito bom mesmo. A gente quebrou vários paradigmas, a gente achou estratégias para aplicar já de imediato e algumas de médio e longo prazo nas propriedades. Então, eu recomendo para todo profissional e para todo produtor que quer evoluir ou que quer tirar um pouquinho mais de sua propriedade. A cada aula, os participantes já conseguem identificar as fortalezas e fraquezas da propriedade e, junto com os professores, traçam planos para potencializar a fazenda. Já tenho conversado, né, principalmente com os meus sócios, para nós pensarmos a melhor forma de introduzir essas informações, já que também a minha parte é mais reprodutiva e de criação de bezerras, de cultura na fazenda. Então eu estou programando para quando voltar lá para o Rio Grande do Sul já entregar um feedback para todo o pessoal que trabalha lá e para nós começarmos a introduzir então todas as dicas aqui. Principalmente nessa parte de custo, eu já fiz um custo imediato ali mais cedo no financeiro, ali, a hora que a gente estava discutindo, e imediatamente a gente já começa a economizar R$ 96,00 por dia na fazenda, só com o que a gente aprendeu aqui, a gente daqui só passando a informação, não faça isso, que isso não funciona, a gente já conseguiu essa redução imediata que é significativa no negócio. Conhecer o perfil dos profissionais que compõem a equipe da propriedade contribui para fortalecer as potencialidades da fazenda e, assim, exigir o máximo de cada profissional. Foi muito interessante discutir com as pessoas a respeito de quais são os perfis comportamentais predominantes, como isso impacta no nosso dia a dia e como nós podemos nos ajustar para ter uma comunicação mais adequada com os nossos colaboradores na fazenda. A cada nova turma, os palestrantes são surpreendidos pela vontade de conhecer e entender os pontos vulneráveis da propriedade. E a turma mais uma vez surpreendeu, né? Eles têm, vamos dizer assim, fome por conhecimento e talvez o que tenha surpreendido mais esse ano foi a quantidade de perguntas, né? Foi difícil até cobrir todo o material, teve que dar uma corrida porque as pessoas queriam discutir mais a fundo cada tópico apresentado. A quantidade de participantes é restrita, visando garantir um aprendizado interativo e rico, com troca de experiência entre os proprietários e os administradores. É uma oportunidade para os egressos retornarem e atualizarem os conhecimentos. Essa é a segunda vez que eu participo do Altaiu e eu resolvi voltar porque nada melhor que você ouvir do pesquisador, do professor, daquele que está vivenciando aqueles assuntos, né? Fazendo pesquisa no dia a dia, nas universidades, nada melhor que aprender com eles. Todas as instruções são fornecidas por especialistas e líderes da indústria de gado de leite que conhecem a realidade do campo, oferecendo conhecimento técnico para que os gestores possam aplicar em suas propriedades. A gente volta para a fazenda com muita experiência, com conhecimento novo, que a gente pode implantar já de imediato
O objetivo é chegar e já fazer uma reunião agora na segunda-feira com a equipe, mudar algumas coisas de manejo. O Alta IU traz para nós essas mudanças de manejo visando lucratividade. Nós temos 5 touros aqui na central, 3 deles são os giro-leiteiros e mais 2 no Girolando. É uma parceria muito grande que a Estância K tem, é um posicionamento de marcas muito grande no mercado hoje. Eu vejo que é uma parceria longeva que vai dar muitos frutos, tanto para a Alta como para a Estância K e para todos os criadores apaixonados pelo leite. Desde a criação do Alta IU nos Estados Unidos em 2010, já foram 44 turmas completas, com mais de 600 participantes de todas as partes do mundo, com 36 países representados. Com a 5ª turma em Uberaba, o Brasil ocupa o posto de país com maior número de participantes depois dos Estados Unidos. Se em vez de prosa conversada a gente estivesse fazendo moda rimada, 5 versos já estariam feitos e anotados na caderneta. Pois então agora é hora de dar um descanso para a mão e para a caneta, para pegar de novo, dentro de instantes, na continuação dessa função e versejar a respeito do caso que foi passado com boi gordo no mercado, que tem hoje a seguinte manchete chamadeira. Com o descarte de vacas parideiras ajudando a esticar mais ainda a oferta de boiada terminada, que está cada vez mais folgada, a nossa praça boiadeira começou mais uma semana embicada na descida da ribanceira. É só o tempo de passar a tramela na janela e a corrente na porteira, e é já que a gente vai voltar para continuar com essa lida conversadeira. O jeito mais seguro de vender bem o gado engordado não é perguntar o futuro para a cigana, mas estudar e acompanhar sem falhar nenhuma semana a negociação da roupa no mercado e a evolução da sua cotação. O viajante que ultimamente tem andado pelas nossas estradas sertanejas, com certeza está sentindo falta da beleza que até outro dia se via nas invernadas verdejantes, que agora estão amareladas e ficando cada vez mais vazias. Logicamente que nem seria carecido de dar aqui esta explicação, né? Mas não custa fazer a recordação de que, com o inverno estando já no alcance da vista e a estiagem apertando, a qualidade da pastagem já está muito prejudicada e o pecuarista está sendo obrigado a vender o gado que já está engordado, o que, aliás, sempre acontece nesta época e está perfeitamente dentro da normalidade da nossa atividade. A diferença é que agora, neste 2022 que está em andamento, a oferta de boiada terminada está bem mais folgada do que nos anos recentemente passados. Isso principalmente porque diminuiu o interesse pela cria e a amiga fazendeira está descartando uma parte do seu plantel de vacas parideiras. O resultado é que o comprador continua lavando a égua na praça, enquanto o dono do frigorífico está aproveitando para esticar sua programação de abate, para engordar o estoque de carne na câmara fria e para descer o facão na cotação da nossa mercadoria. Por outro lado, com o junho já entrado no calendário, o povo do mercado pecuário está de novo com esperança de ver uma mudança no rumo tomado pelo carretão, porque a partir desta semana, o trabalhador brasileiro começa a receber o pagamento do salário. Aí, tendo o dinheiro na mão, o vivente pode querer pôr no prato alguma coisa a mais do que só arroz e feijão. Isso poderia até aliviar a situação do açougueiro, que continua padecendo com a falta de movimento no seu estabelecimento. A questão é que o comércio varejista continua aumentando o preço da carne para a população. O que está acontecendo é que, tendo sabedência da preferência e do procedimento costumeiro do consumidor, o distribuidor está querendo aproveitar a ocasião para tentar recuperar a sua margem de comercialização, que ele tinha sido obrigado a cortar para não perder de vez a freguesia, né? Por conta disso, conforme a gente até já tinha falado aqui na semana passada, o valor médio da carne desossada foi reajustado em 0,1% aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Paraná, enquanto Minas Gerais andou ainda mais ligeiro, com uma alta de 0,7%. Repare então, o amigo pecuarista, que com estes aumentos, a margem do comerciante varejista subiu para 61%, que vem a ser a maior já registrada até agora desde o começo do ano presente. A questão é saber se o povo brasileiro vai ter dinheiro para pagar ou se vai ter de continuar comprando só ovo mesmo, né?
Juntando tudo, no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 10 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil. E, de novo, em todas essas praças, o que aconteceu foi que o valor da arroba caiu. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o boi caiu para R$ 270 redondos e a vaca para R$ 258, a prazo e livre do Fundo Rural. No sudeste do estado, o macho foi cortado também para R$ 270 e a fêmea para R$ 253. No norte matogrossense, o boi desceu para R$ 263 e a vaca para R$ 250. No norte do Tocantins, os preços novos são R$ 261 para o macho e R$ 246,50 para a fêmea. No sul tocantinense, a vaca recuou para R$ 248. No sul do Goiás, a fêmea não passa mais de R$ 254. No oeste do Maranhão, o macho piorou para R$ 262. No Espírito Santo, o boi escorregou para R$ 266. No noroeste do Paraná, a vaca já sai a R$ 259. E em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o macho voltou para R$ 10,60 o quilo vivo, o que dá R$ 318 por arroba, enquanto a fêmea está por R$ 10,10 o quilo, ou R$ 303 por arroba. Fazer poesia, para mim, não pode ser só saber combinar palavras vazias, simplesmente porque uma tem parecência com a outra. Na minha pouca sabedência, eu acho que as rimas têm de ter significância e é obrigatório que o verso, sendo por motivo de alegria ou não, ofereça como adjutório sustância para o coração, ou então, se for em horas de padecimento e consumição, que tenha a serventia de ser um oratório para uma alma em busca de consolação e calma. Conforme já é da sabedência do amigo e da amiga que acompanham com frequência esta nossa falação aqui na televisão, estas prosinhas rimadas, que são recitadas aqui todo dia no fechamento da nossa função, estão publicadas no meu livro mais recente, batizado de Versinhos de Caipira, Inteirou os Quatro, que já está correndo o chão do sertão brasileiro desde o meado do ano passado. Quem ainda não leu e quer saber como fazer para comprar um exemplar deste volume, ou logo os 4 que formam a coleção inteira, pode ligar diretamente para mim, no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. 11 98 224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymacio@uol.com.br, ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E a recitação deste verso é a anunciação de que a empreitada por hoje está terminada, mas antes de fazer a despedida e começar a nossa viagem para outras paragens, já fica decidida e marcada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.